Amém. Irmãos, nós estamos inaugurando hoje o livro de Bamidbar, como os nossos irmãos aqui já fizeram a leitura da Torá nesta manhã. Bamidbar significa no deserto, é também nome do livro conhecido pela Septuaginta como livro de Números, e nós estamos inaugurando uma marcha no deserto. Israel verdadeiramente já estava no deserto, no ato da narrativa do livro de Números, mas ela parte para uma rota no deserto que nós vamos precisar ter sobre ela total domínio para que nós não permaneçamos mais tempo do que o necessário neste deserto. Isso foi um assunto que a gente introduziu na semana passada, mas aprove Adonai não nos permitir terminar o assunto. E nós estamos aqui de volta, dando continuidade na Parashá Bamidbar, para nós entendermos esta questão definitivamente. Amém? Queria lembrar que hoje não tem estudo da tarde. Cadê a Larissa? Não é isso? Vai ter um ensaio final mais longo um pouquinho hoje. Então, o coral se prepare, porque estamos às vésperas de Shavuot. Este coral ensaia hoje pela última vez. O coral do Projeto Neshama na quarta-feira. E nós nos unimos aqui na quinta-feira à noite, às 18 horas, a celebração de Shavuot aqui na casa. Mandamento, uma das 3 grandes datas que nós somos convocados pela Torá a subir Jerusalém, nos apresentar diante do sagrado templo de Elohim. Amém? Irmãos, a porção dessa semana, ela tem uma conexão muito importante com a porção da semana passada. Abre o livro de Números, onde nós estamos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá vindo, parece que do Parque Moscoso esse barulho aí. Tá bem animado lá o negócio. Mas nós estamos aqui na casa de Adonai alegres, verdadeiramente, mas com uma alegria que permanece conosco. Ela não se vai quando esse momento acaba, né? O texto da Torá em Bamidbar, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do mês, do segundo mês, o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Aqui nós temos uma ordem que vai realizar o segundo censo da Torá, descrito nos livros da Torá. O primeiro deles é o censo de 600 mil homens marchando para fora do Egito. Agora esse censo se torna nominal e os homens vão ser contados cabeça a cabeça, família a família, tribo a tribo, casa a casa. Então é uma contagem que ocorre cerca de 1 ano e 1 mês após a marcha de saída do Egito. Israel, quando começa a se organizar ali no dia 14 de Nisan, ele marcha em 600 mil almas, 600 mil homens saindo da terra de Mizraim. E aqui nós temos uma questão mais específica, dando nome aos cabeças de cada tribo que vão se estabelecer no deserto, até que o estabelecimento chegasse à terra de Israel. Mas uma coisa muito importante é que essa narrativa bíblica ela vai nos levar de volta à Parashá da semana passada, exatamente por essa questão temporal. Nós estamos aqui no Rosh Hodesh do mês de Iyar, que é o segundo mês do segundo ano da partida do Egito. Hoje nós estamos num Shabbat Mahar Hodesh, porque hoje à noite é Rosh Hodesh. Então, nós estamos em linha com o que a Parashá está narrando para nós. Nós estamos adentrando ao deserto, Bamidbar, num Rosh Hodesh, dentro da casa, como foi há cerca de 3.500 anos atrás a entrada do povo de Israel num deserto. Essas coisas elas são mais do que coincidências literárias que nos fazem refletir a respeito da nossa função e a vida que nós definimos e escolhemos para nós nos dias de hoje. Vale lembrar que Israel aqui está estacionado há cerca de 1 ano aos pés do Monte Sinai. Então esta narrativa aqui, ela ainda ocorre aos pés do Monte Sinai. Se nós formos ser mais precisos um pouquinho ainda,
O tabernáculo havia sido inaugurado há 29 dias atrás. Minto. 29, mês de Ar tem 29 dias, não, Nisan tem 30 dias. Há 30 dias atrás, na narrativa bíblica, Moisés erguia o tabernáculo para achar Vaiahel e Pecudei, e ali a nuvem vem, cobre o tabernáculo, e a presença de Adonai se manifesta ao povo. Nós estamos exatamente neste momento. Esses 30 dias entre o evento da inauguração do tabernáculo e a narrativa de Números capítulo 1, ocorre toda a descrição e a legislação do livro de Levítico, de forma temporal. Então parece que nós andamos muito, mas na verdade nós estamos a um mês de diferença do que aconteceu no final do livro de Shemot. Por que eu volto a insistir nessa questão? Porque ela é essencial para nós entendermos um fato que as distancia. Ali nós tínhamos no Êxodo uma marcha, ponto. Um povo saindo de um deserto, para um deserto de um regime de escravidão de 400 anos, 430, né, segundo a Torá, não é isso? 430 anos. E aí eles marcham como povo, estacionam-se aos pés do Monte Sinai, encontram a Torá de Moisés, ela é revelada ao homem. Esta Torá depois vai ser minuciosamente descrita ao longo de 30 dias no livro do Levítico. O livro do Levítico se divide inicialmente, parte dele, especificamente aos ministrantes e levitas, e um pouco antes da metade do Levítico até o fim, o texto já se dirige a todo o povo. Então o livro de Levítico ele contempla os ministrantes e contempla o povo como um todo. Tem mandamento para as duas específicas famílias, os levitas e os não levitas, se nós pudermos fazer uma divisão dentro de Israel desta forma. O que isso quer dizer para nós? Que em nenhum momento a Torá passou em branco, pastor, de contemplar que o mandamento seria achegado a qualquer uma das tribos de Israel. Se você era levita, tinham mandamentos específicos para o levita. Se você não era levita, tem um compêndio de mandamentos que você precisa cumprir, independente da sua função levítica. Isso, quando nós olhamos aqui, o livro de Números, ele retoma esta questão em ponto alto. Porque ele vai trazer no capítulo 1 a enumeração dos filhos de Israel por tribos. Só que o texto vai dizer uma coisa muito interessante. Abre lá o capítulo 1, do verso 45 ao 54. Ele começa, pastor, a exacerbar a diferença de cobrança entre a tribo de Levi e as demais 11 tribos de Israel. Olha o que o texto vai dizer, capítulo 1, verso 45. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Eterno havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios, de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acompanharão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho, ou em outra tradução, o incircunciso, o não natural, o não achegado, o não familiar que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel. Segundo tudo que o Eterno havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Nitidamente há uma separação, a ponto do valor numérico da tribo de Levi não ser relevante, Ulisses, para um censo. Só que,
Se nós analisarmos a narrativa, quando houver aqui os resgates dos primogênitos de Israel, vai haver o pagamento dos primogênitos para a tribo de Levi. O que significa isso? Como Levi se separou das demais tribos no ato do pecado do bezerro de ouro, houve da parte de Adonai a necessidade de resgate dos filhos de Israel. E aí nós vamos ver que houve uma divergência de 273 almas. Então havia menos 273 levitas do que os primogênitos resgatados naquele tempo. E isso, pastora, foi pago uma diferença por meio de animais e não de homem. Enquanto o número de levitas era proporcional ao número de homens, Ulisses, foi cabeça por cabeça. Um da tribo de Benjamim resgata em nome de um levita. Um da tribo de Judá resgata em nome de um levita. Essa diferença parou em 273. Aqui mais à frente no texto vai dizer isso aqui de forma precisa. Mas é muito interessante que a gente não pode encarar isso como um paradoxo. Primeiro diz, não levanta o censo, e depois ali na frente, pastor, vai alegar que tem uma diferença. Ou seja, houve uma contagem. Mas a contagem não teve por premissa censear Israel pela tribo de Levi. Porque o censo tinha um propósito, ir ao combate. Os levitas não saíam do arraial para pegarem armas físicas para fazer combate. Eles tinham que cuidar do tabernáculo. Eles tinham que ser encarregados do tabernáculo. Ali na frente, a numeração dos filhos de Levi acontece com um único propósito: pagamento do resgate dos primogênitos. Então, a contagem de Levi é uma consequência da necessidade que os filhos de Israel, pastora, tinham de pagar um tributo a Adonai. E não era o foco fazer a contagem dos levitas. Vocês entendem a questão? Aqui no capítulo 1, o foco é contar os não levitas. Aqui, eu acho que é o capítulo 4, pastora, que eu estou em outro aberto, que é onde faz o pagamento, é o 3 ou o 4? É no 3. O foco não é a contagem levítica, mas a contagem em valor para resgate dos demais primogênitos da casa de Israel. Isso, para nós, faz uma conexão muito profunda com o estudo de sábado passado da tarde, quando o Eterno diz que nós precisamos ajustar na casa, Ulisses, 3 pendências. Quais foram as pendências? Primeira, assumir a produção do pão e da oferta que se queima do pão na casa de Adonai. Isso é função de quem? Do levita. Interessa o número de levitas disponíveis? Tem que fazer censo desse número de levitas? Qual foi a segunda ordem? Subir na casa Yalom e voltar a anunciar à cidade Shabbat Shalom. Que a pastora Sandra, inclusive, ilustrou que gostaria até de uma tela depois colocada lá, mas podemos começar, Ulisses, com a faixa. Por que não simplificar? Vamos começar com uma faixa, pastor. Fiquei pensando, a gente pega uma faixa e coloca Shabbat Shalom. O homem que subir para tocar o shofar estende a faixa Shabbat Shalom. E qual foi a terceira função? Foram 3. Quais foram as 3? Ninguém? Isso. A produção do pão, ele vem vinculado a uma oferta, correto? Nós não podemos mais abrir mão das duas coisas, o pão físico e a entrega da oferta espiritualmente falando a respeito da oferta. Então, isso daí é um chamado para um grupo, pastora, que a menor relevância que tem sobre ele é o número de pessoas que tem para fazer isso. Isso significa, Ulisses, que se tiver precisa que esse assuma para cumprir este papel. Simples assim. Não foi necessário levantar um censo para saber se há número suficiente para cumprir essa tarefa. Agora, se você vai para um combate, Yeshua lá na frente vai dizer assim, que rei é aquele que levanta um combate e não faz um censo de exército para saber se tem condição de combater? O combate físico, pastor, você precisa saber quantos soldados, quantos flecheiros, quantos lanceiros, quantos na cavalaria, quantos na retaguarda. Um exército para combate precisa ser literalmente contado. Um serviço na casa de Adonai não tem isso como pré-requisito para que ele aconteça.
Jeremias diz, é Jeremias? O Ezequiel vai dizer assim, procurei um na brecha e não achei. Ezequiel. Ele procurou quantos? Basta. O que eu espero é que nós tenhamos mais de um se voluntariando para cumprir esses papéis, porque esse é o chamado da casa, é uma casa levítica. Pastora, isso, eu vou chegar lá agora. Nós falamos de o pão e a parte da queima, isso é um único papel. Não se produz o pão sem queimar e não se queima sem produzir. E o plantio da árvore pública na cidade, mas uma árvore que demande fruto. Pronto. São 3 funções. Quando nós estabelecemos essas 3 funções, nós precisamos entender por que é que o livro de Números vai evidenciar essa diferença. Por causa do capítulo 21 de Levítico. Volta ali na Parashá Emor, faz favor. O capítulo 21 de Emor, existe aqui 24 versículos dedicados a falar sobre as ordenanças aos levitas e sacerdotes. Porém, existe um desdobramento, pastora, deste capítulo aqui, pela lei oral, pelo Talmud, que vai dizer que o verso 6, que diz assim, eles serão santos ao seu Elohim, não profanarão o nome do seu Elohim, porque oferecem as ofertas queimadas do Eterno, o pão do seu Elohim, santos serão. Este versículo aqui sustenta uma máxima defendida até os dias de hoje pelos rabis. A profanação do nome de Elohim por meio de um sacerdote torna este sacerdote irrecuperável para a função sacerdotal. Eu vou repetir. Se um sacerdote for pego por 2 ou mais testemunhas, e isso for comprovado, profanação do nome de Elohim, este sacerdote, ele perde o direito de exercer a função e não o recupera ao longo de sua vida. É como se fosse, pastor, uma aposentadoria forçada, independente do tempo de trabalho que aquele ministrante tem ou exerceu dentro do que era a sua responsabilidade. E os rabis, eles vão mais além. Existe um pecado que eles consideram como o pecado que profana o nome para que eles estejam proibidos, pastora, de retomar a sua função. Por exemplo, Ofni e Finéias eram os 2 filhos do sumo sacerdote Eli nos tempos de Samuel. A arca não estava em Jerusalém. Em todo o tempo, o sumo sacerdote Eli, ele ali não soube corrigir os seus filhos que ministravam diante da presença de Adonai e profanavam a comida de Adonai. Eles iam à panela onde ela estava sendo cozida, eles atiravam antes do tempo correto e a consumiam e se prostituíam junto com as mulheres que trabalhavam ali ao redor da tenda de Adonai, ali estabelecida em Israel, ainda fora de Jerusalém. Aqueles 2 ali, se não tivessem sido, pastor, mortos por Adonai, eles, numa nova eleição de sumo sacerdote, eles seriam retirados, removidos da função e não poderiam exercer a função mais, porque eles ali profanaram o nome. Mas nós precisamos entender que a palavra profanar, ela pode se tornar, pastora, muito ampla dentro da sua concepção, mas os rabis concordam que existe um pecado específico que este homem carrega para que ele seja considerado profano diante de Adonai. Porque olha aqui o verso 4, pastora, como é que ele vai falar? Porque o indivíduo, ele pode profanar o nome de Adonai, mas não entender que antes ele cometeu um outro erro aqui no verso 4. Por ser principal no meio do seu povo, não se contaminará, porque ele antes de profanar o nome de Adonai, Ulisses, ele se profana, para que ele torne, pastor, o nome de Adonai profanado. Por que isso? Porque ele carrega o nome de Adonai. Esse é o problema. Imaginem o que é você
ter a presença de Adonai sobre a sua responsabilidade, sobre a sua tutela, e você se profanar, você está automaticamente profanando o nome de Adonai. Se você está representando Adonai em uma função e você se profana, você profana o nome de Adonai. Não tem como desvincular uma situação da outra. Não existe um sacerdote que viva em santidade, pastora, que profane o nome de Adonai. E não existe como profanar o nome de Adonai se o sujeito, em primeiro lugar, não se profana a si mesmo. Ele tem que primeiro trazer aquilo que virá manchar o nome de Adonai sobre ele primeiro. Por isso que ele é afastado permanentemente da questão. Dito isso, nós precisamos voltar aqui na questão da paraxá para nós olharmos uma situação aqui muito importante. Na semana anterior, nós conversamos sobre aspectos que interligam as porções da Torá, visto que o assunto girou na semana passada em torno da necessidade inegociável de entendermos que há uma única rota bíblica de retorno a Canaã, obrigatoriamente parando um tempo aos pés do Monte da Revelação, o Monte Sinai. Nesse sentido, foi possível assumirmos que há um caminho alternativo para receber, foi possível assumirmos que não há um caminho alternativo para recebermos a salvação. Lembra que nós conversamos sobre isso? Não dá para dar a volta no Monte Sinai e chegar em Canaã ileso. Isso não acontece. Se não for passando pela revelação da Torá no Sinai, absorvendo seus preceitos e marchando rumo a Canaã. Esse ponto foi bem esclarecido a ponto de refutarmos quaisquer outras doutrinas que tentem afirmar o contrário. O ápice dessa compreensão é entendermos que assim que a libertação ocorre, aí eu me refiro a fatos físicos e espirituais, o objetivo dela é conduzir o homem ao monte de Elohim em primeiro lugar. Ninguém é liberto sem o propósito de conhecer a verdade estabelecida por Elohim. A partir desse momento, como seres livres, somos confrontados com a revelação do Sinai, ou seja, com a Torá revelada ao homem pelas mãos de Moisés, descodificada pelo Messias e pelo sopro sagrado. O objetivo maior da libertação humana, em todos os seus aspectos, é dar ao ser humano a oportunidade de escolher conduzir ou não sua vida por meio da Torá. Enquanto escravo, nem essa escolha tínhamos, pois éramos sujeitos às regras e normas na condição de seres subjugados e sem direitos de escolha, muito bem exemplificado pela presença de um faraó reinando sobre seus súditos. O decorrer do texto nos levou até a Paraxá Berrucotai, que ensina a respeito da sanção divina mediante nossa escolha após a revelação do Sinai. O capítulo 26 do livro de Levítico vai dizer assim: se cumprires os meus estatutos, terás estes e estes benefícios. Se ao chegar aos pés do Monte Sinai, no seu interior, mesmo que a sua boca diga o contrário, mesmo que no seu interior você disser não aos mandamentos, ao menor e mais simples que seja deles, a Torá diz: por ter negado os meus estatutos, acontecerá isso, isso, isso e isso. Então a Torá, ela vem aqui riscando a doutrina da predestinação, onde haveria, pastora, pessoas criadas para o bem e pessoas criadas para tomar um destino mau. É o próprio ser humano, por meio da sua escolha, que determina o futuro da sua vida mediante ao que ele faz quando ele encontra a Torá de Moisés. Enquanto eu e você somos escravos, e aí nós fomos num texto da Torá para ilustrar isso, sábado passado, eu violo a Torá, pastora, mas a punição não é de morte, porque eu ainda sou escravo, mas eu não tenho a liberdade de escolha, então eu firo o mandamento debaixo de um jugo que não me impede de ter a escolha de fazer ou não determinada coisa. Porém, a partir do momento que ele olhou e te resgatou das mãos da servidão, das mãos de Faraó, este destino já recai sobre nós. Eu escolho o bem ou eu escolho o mal? Eu escolho a vida ou eu escolho a... Esse é o final do discurso deuteronômico de Moisés, quando ele está se despedindo da geração que nasce no deserto.
A Torá volta, pastora, nesses assuntos que são pragmáticos, que dizem respeito à vida e morte o tempo inteiro, geração a geração, para tirar da mente humana a ideia de destino. O homem não nasce destinado a nada. Na era do pecado, o homem determina o seu futuro, o seu destino. Não existe uma força maior que vai dizer se eu vou ser salvo ou não. Porque nós lemos um texto de Yeshua semana passada dizendo a vontade de Elohim é que todos se... Mas a vontade dele, nesse ponto, passa pela escolha que eu e você fazemos. Então assim nós encerramos Berucotai semana passada. No livro de Shemot, vemos uma nação sendo liberta na narrativa até o capítulo 16 do Êxodo. Quando Elohim começa a ensinar mandamentos ao povo, culminando no capítulo 20, onde a Torá é propriamente outorgada. Essa é a narrativa do Êxodo. Em seguida, há uma espécie de hiato na narrativa e o foco se desvia para a concepção das instituições divinas, ou seja, o Shabat, o tabernáculo e os ministrantes. Então olha só que cadência que a Torá faz. Ele narra a história de um povo escravo, ele narra a sua libertação e a sua chegada ao Monte da Revelação. Quando chega nesse ponto, a Torá para de instruir o homem momentaneamente, e aí vem a elevação do Shabat como data sagrada, a primeira instituição, vem o tabernáculo sendo erguido, a segunda das 3 instituições, e finaliza com o ministério dos sacerdotes ou ministrantes levitas sendo erguido. Então Adonai resgata um povo, revela sua vontade ao povo e constitui 3 pilares que sustentam esta sociedade que ele cria. Neste ponto aqui, ele interrompe as instruções ao homem de mandamentos a se cumprir no sentido pessoal. O único fato de mandamento envolvido nessa narrativa é o benefício da construção de instituições que vão visar a coletividade. Isso é um hiato. Quando o livro de Êxodo acaba, nós passamos 30 dias, pastor, ouvindo sobre o ministrante, os sacrifícios e o sacerdócio. E depois, ordenanças, leis e juízos para o povo. Você vê que a Torá, ela é uma questão cíclica de ensinos que contempla a vontade de Adonai permanentemente, mas respeitando o tempo e a instância de Adonai quando ele deseja falar a respeito de uma determinada coisa. Aonde que eu quero chegar com isso? Que a Torá não pode ser engessada na nossa concepção, a ponto de nós não enxergarmos a diferença de um mesmo mandamento ensinado num tempo e um mesmo mandamento ensinado hoje. Leonardo, mas a Torá é imutável. Perfeitamente. Guarda e lembra o dia de Shabat, Ulisses. Eu vou morrer e vai continuar existindo. Guarda e lembra o dia de Shabat. Mas o que Adonai vai te ensinar a respeito de guarda e lembra o Shabat hoje precisa ser diferente do que no ano que vem, no ano seguinte, no ano seguinte e no ano seguinte. Ah, Leonardo, tudo bem, isso é meio óbvio, porque o ensino da Torá é infindável, ele não termina, ele é infinito e ele a cada ano vai nos acrescendo algo. Amém. Mas lembre-se, a minha e a sua vida também mudam. Hoje eu aprendo sobre o sábado, eu sou criança, daqui a 10 anos eu sou adolescente, daí a 10 anos eu sou um homem, daí a alguns anos eu estou casado, depois de estar casado eu tenho filhos, eu posso estar viúvo e eu posso ter netos. A mudança que ocorre na minha vida vai ser acompanhada daquilo que Adonai vai trazer de novo no aspecto do ensino da sua palavra para a minha realidade. Senão eu estou apenas contando uma história que passou. Leonardo, mas isso parece uma coisa tão filosófica, isso parece uma coisa tão aérea. Sabe, pastor, aquelas coisas assim, flutuantes. Utopia. Utópico, hoje, isso. Exatamente. Obrigado, a senhora usou a palavra correta. Olha só, a salvação hoje para o povo, a coisa tem sido tão difícil porque a salvação depende da passagem pelo Sinai, não é isso? Obrigatório. Da obediência aos mandamentos, não é isso?
Então, isso se tornou para o povo, os filósofos, e nós fizemos disso uma utopia. É impossível adquirir isso por esses meios. Isso. Aí eu vou criar meios para os quais chegue lá. Amém. Essa criação de novos meios que vai deturpar toda a questão e vai me levar para o inferno ao invés de alcançar a salvação. E muito interessante a senhora ter usado a palavra utópico, que me lembrou um comentário de um rabino de alguns séculos atrás, que ele vai dizer assim, que uma das preocupações que ele tinha a respeito da vinda do Messias é que ela se tornasse em algum momento utópica para Israel. Vejam, a pastora está falando de um caminho onde você se desvia do Sinai, tentando atingir, isso é utópico, isso não vai acontecer. Mas mesmo aparentemente estando no caminho do Sinai, eu posso estar preso apenas simplesmente a uma tradição de estar aos pés do Sinai. E não estar, pastor, acompanhando o movimento que o sopro sagrado faz por meio dos seus inspirados, que tira de uma caixa e de um formato pré-moldado a forma de encarar o relacionamento do homem com o seu Criador. É aí que nós achamos que estamos, mas utopicamente estamos, porque na verdade nós não estamos. Só para vocês terem uma ideia como é confusa essa questão, existem linhas rabínicas de pensamento, e eu não quero entrar nisso aqui agora, que o Messias já veio não só uma vez, mas ele está próximo de vir, ele já veio até a sua 7ª encarnação em meio ao homem. A senhora, inclusive, viu uma pessoa nos falando sobre isso alguns anos atrás. A senhora lembra disso? A senhora ganhou até o folhetim, a senhora lembra? Ela ganhou o folhetim da moça, da senhora lá, né? Ela sabe de quem que eu estou falando. Longe daqui nós estávamos. Ele já encarnou, morreu, ele reencarnou, morreu, reencarnou, morreu, reencarnou. E quando ele chegou a 7ª vez, aí a numerologia ajudou a confundir bastante. O 7 é o número glorioso de Adonai. Consideraram ele a última reencarnação messiânica. Ou seja, tudo aquilo que os profetas anunciaram do terrível dia do Adão, que Joel e Amós usam essa expressão, quem desejará este terrível dia do Adão, já aconteceu. Nós passamos. Não, o que eu quero dizer, Ramon, é que toda aquela narrativa de ruína e destruição da humanidade que vem junto ao julgamento do Messias sobre a terra já aconteceu. Nós somos o quê? A nossa geração, pastora, se torna uma espécie de limbo. Um resíduo da humanidade que já não tem mais para onde ir, porque o que tinha que haver, já houve. É nesse momento que o livro de Bamidbar, Números, nos traz uma nova etapa da narrativa, pois foca na atuação do povo e dos ministrantes após a absorção do compêndio da Torá. Leonardo, você está querendo dizer para mim que a narrativa de Números vai se diferir da narrativa de Êxodo, baseada no fato de que Êxodo é uma narrativa antes da revelação do Sinai, e a narrativa de Números é uma narrativa pós-revelação do Sinai? Perfeitamente. A partir desse ponto, a narrativa revela algo subliminar também, voltada para a maneira como Elohim vai se relacionar com o povo. Sutilmente, vemos o Eterno se referindo ao povo de uma forma diferente. Abre o Êxodo 20 lá para mim. Notem que a introdução divina a respeito do primeiro mandamento na época do Êxodo, ou seja, na nossa narrativa, 1 ano atrás, no dia 6 de Sivan, do ano da partida do Egito, foi da seguinte forma. Observe isso aqui, Mateus. Mateus, estou eu e você lá no Egito, nas mãos de Faraó. Adonai aparece, levanta Moisés no nosso meio e diz: o Elohim de vossos pais lembrou-se da promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vim para removê-los do Egito. E aí eu saio, você sai, nós caminhamos para fora. Chegamos aos pés do Monte Sinai, Adonai manda o povo se santificar, porque ao 3º dia ele ia aparecer. Não foi isso a narrativa do capítulo 19 do Êxodo? Pois bem, olha o que o Êxodo 20 vai falar. Aí, Mateus, depois de 430 anos Adonai querendo falar com os seus descendentes, ele escolhe
uma frase para iniciar o diálogo. Prestem atenção. Quando Adonai resolve se revelar a seu povo, ele escolhe palavra por palavra nas ordens que ele determina, na preferência divina de vir e falar. Você está longe do seu pai ou da sua mãe há 30 anos. Aí você vai encontrá-los no aeroporto depois de 30 anos. O que você vai falar para o seu pai? Ou o que você espera que o seu pai fale para você? Eu penso, pastora, que se eu sou o pai dele, eu vou estar no avião pensando qual vai ser a primeira palavra que eu vou falar para ele. Assim foi Elohim com Israel. Elohim escolheu a dedo as suas primeiras palavras para falar a Israel. Não ignore o valor que isso tem. E ficou eternizado daquela forma ali para nós. Todo mundo, a humanidade inteira, em todas as línguas, conhece os 10 mandamentos. Todos conhecem. O texto vai dizer assim, Êxodo 20, verso 1. Elohim fala todas estas palavras dizendo: eu mesmo, Anohi, Adonai, teu Elohim, que te fiz sair da terra do Egito, da casa dos servos. Não haverá para ti outros deuses contra minhas faces. Como Adonai se anunciou aos descendentes de Abraão no seu primeiro encontro para com eles? Como Elohim que salva ou como Elohim que liberta? Eu vos libertei da escravidão. Ele se anuncia como Elohim libertador. Ele não tira da concepção dos hebreus um passado recente de escravidão. Quando eu e você estávamos um dia longe, afastados da casa de Israel e da Torá, ele não vai vir propor salvação em primeiro lugar. Ele vai propor libertação. Porque a salvação e a libertação não necessariamente caminham juntas. Não farás para ti outros deuses contra minhas faces. Aí ele diz, eu sou único para vós. Antes dele a dizer, eu sou Errad Elohim, eu sou o único Deus, ele vai dizer, eu vos libertei, eu sou o único Elohim. Aí ele continua, não farás para ti nem escultura, nem qualquer imagem do que está nos céus, está certo. Na terra, embaixo e nas águas debaixo da terra. Não te prosternarás diante delas e não as servirás. Sim, eu mesmo, Adonai, teu Elohim, El ardente, sanciono o erro dos pais sobre os filhos até o 3º e 4º ciclo para os que me odeiam. Mas faço querer bem até o 1000º a meus amantes, os guardiões de minhas ordens. Em meus estatutos, Berucotai. Ele se apresenta desta forma, mostrando os 2 mandamentos iniciais do Decálogo, o anunciando como Elohim, mas precedido pela advertência de que eu os libertei. Você só me conheceu porque eu te libertei. Não houve mérito nosso. Ele desejou aparecer e nos remover daquela condição. O texto impõe-se de forma enfática ao apresentar Adonai como libertador, ou seja, havia como uma espécie de prioridade, uma apresentação formal da parte divina para que seu povo cresce que ele era o Elohim de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós vamos entender o porquê que ele se anuncia como libertador em primeiro lugar. Notem que o texto busca vincular o povo com a promessa de libertação que sobrevivia desde os tempos de Abraão. A unicidade de Elohim, ela não era tão forte na memória dos hebreus quanto a promessa de libertação que veio por meio de Abraão. Sendo o cumprimento desta palavra o meio de conectar Israel e o seu libertador, dando fim à carência e à expectativa que remanescia pelas gerações que sucederam o patriarca. Para que a promessa de Abraão não fosse utópica, ele precisava se apresentar em primeiro lugar como aquele que cumpre a palavra dada a Abraão. Ele bota isso como
pré-requisito para se anunciar como único Elohim sobre a face da terra. Lá no Gênesis capítulo 15 é onde nasce essa promessa. Eu vou ler para vocês aqui. Verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Eterno lhe disse: saiba com certeza que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois vossos filhos sairão com muitas riquezas. Aqui nasce a promessa que ficava aqui, ó. Do mesmo jeito que está a promessa na minha e na sua cabeça de que o dia do Adão vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E eu quero ser arrebatado para os céus antes da grande tribulação chegar, para eu não ver o dia do Adão. Há como pensar em vida eterna e ressurreição dos mortos antes da vinda deste Adão? Estou perguntando para vocês. Há como você crer nele como um, se ele não te libertar primeiro? Há como você ver o cumprimento das palavras dos profetas sobre a era pós-messiânica sem ver a era messiânica primeiro? Doutrinas humanas que são facilmente abatidas por uma compreensão de Torá clara e sem rodeios. Em condições desfavoráveis, reduzidos à escravidão, a Torá é revelada ao povo de Israel exaltando Elohim como libertador. Logo em seguida, ele adverte a respeito de sua unicidade e que nada deve ser feito na forma de imagem e escultura que tente defini-lo. Hoje, quando você recebe, Ulisses, aquelas notícias de que um grande atleta de futebol milionário construiu um instituto para auxiliar crianças carentes, aquilo sobe dentro da gente como, nossa, que coisa maravilhosa, ele lembrou dos pobres. Mas a primeira coisa que se lembra é que foi o fulano que construiu, que foi o fulano que doou. Aí bota uma caricatura, uma estátua, um quadro. O Elohim de nossos pais diz que quando você provar esta libertação, eu e você vamos conhecer a unicidade desse Criador. Mas ele não deseja que nós tentemos defini-lo como algo que se desenha ou com algo que se esculpe. Ele não quer esta honra, pastor. Ele não quer esta honra. Por um único motivo. Porque ele não precisa dela. Ele não se alimenta dela. É a minha alma. São as minhas carências e a minha falta de tratamento e cura interior, pastora, que me levam a querer tornar Elohim algo tangível pelas minhas mãos. Mas ele não é. Definitivamente ele não é. Cadê aqui? Esse conjunto de palavras referentes aos 2 primeiros mandamentos visa informar ao povo a identidade de seu Elohim e os meios os quais ele pode ser profanado. Então a Torá vai dizer que a primeira forma de você profanar Elohim é você construindo algo que não é Elohim. Podemos enxergar a tendência do texto como uma forma de autodefinição divina diante daqueles que o aguardavam. Chegado o Messias, a humanidade empolvorosa vai querer saber se ele é louro, se o cabelo é verde, se ele tem barba, se ele é branquinho, moreninho, se ele é negro, olhinho puxado de japonês. Vão querer tentar defini-lo. Aí, se eu não me engano, é Paulo escrevendo numa das suas cartas dizendo, acho que é aos Tessalonicenses, que muitos virão com aparência de Messias, não é isso? Nos Tessalonicenses. Muitos. E enganarão a muitos. Porque nós estamos preocupados com o formato, com algo que define de maneira, pastora, limitada o caráter de alguém. O Messias, por mais que homem seja, não é o atributo dele que nós deveremos buscar. Como é este Messias? Mas as suas obras, porque ele disse enquanto viveu no nosso meio, se não credes em mim, crede nas minhas obras.
Ele ali, pastora, tira dele o foco de ser uma referência que pudesse dar aos homens uma profanação ao nome de Elohim usando o seu próprio nome. Tudo gira em torno disso. Porém, ao se passar um ciclo no deserto, o primeiro ano da saída do Egito, nós estamos agora no primeiro mês, no segundo mês, o primeiro dia do segundo ano. A porção da semana passada nós vemos uma mudança de tom a respeito do mesmo mandamento. Lembra que eu falei que você, escravo, vai ouvir Adonai falar de um mesmo mandamento de uma forma. Você, como homem liberto agora, pastor, vai ver ele te ensinar aquele mesmo mandamento de outra maneira. Especificamente, podemos observar um jogo de palavras que busca conduzir o homem a refletir a respeito daquilo que ele produziu, a respeito do que ele aprendeu. Um ano depois, abre lá Levítico capítulo 26, para achar Bear, o finalzinho de Bear. Ele vai falar exatamente o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Mas olha como ele vai escrever aos Bene Israel, agora homens libertos, pastora, que juraram lealdade a Adonai, que agora podem escolher entre a vida e a morte. Não fareis ídolos para vós, não erigireis para vós escultura nem estela, não dareis à vossa terra máscaras de pedra, para vos prosternardes diante dela. Sim, eu, Adonai, vosso Elohim. Se nós olharmos o texto como um todo, ele está dizendo a mesma coisa. Não terás para ti outros deuses e nem farás para ti imagem de... Mas ele suprime duas coisas aqui do texto. Alguém sabe me dizer quais são as duas partes do texto que ele suprime aqui, que difere ele de Êxodo capítulo 20, de 1 a 6 que nós lemos? A primeira delas é dizer que eu mesmo, no capítulo 20, estava dizendo, Mateus, que você nada fez e Adonai fez tudo por você. Aqui o texto vai dizer, sim, eu, Adonai vosso Elohim. Ele já espera que agora o homem, pastora, conduza a ação de voltar-se para o seu Elohim. Mas é o mesmo mandamento. Pois numa época eu era passivo. Agora eu estou ativo. Só que tem outra diferença. Qual é a outra aqui? É a mais flagrante. Ele não diz que ele é o Elohim que vos tirou da terra do Egito, das mãos de Faraó, da casa da... Ele não se anuncia como Elohim libertador. Mas o mandamento é o mesmo, você concorda, Liz? Muda alguma coisa aqui na sua forma de encarar o mandamento? Como homens livres, já não cabe mais anunciar Elohim como libertador para quem já é livre. Agora ele quer saber se eu e você cumpriremos a ordem. Não terás para ti outros e nem farás para ti imagem ou escultura. Ele quer saber qual é a nossa posição como seres libertos. Qual é a nossa escolha. O texto parece induzir o leitor a buscar uma compreensão mais profunda a respeito do conceito que está em questão, lançando como responsabilidade do homem, pastor, inspecionar sua conduta para não sucumbir à idolatria. Antes, eu mesmo vos tirei do ídolo. Agora eu quero ver se vós mesmos abandonareis os ídolos. Ali, a gente só tem que lembrar que tanto antes como depois de Isaías 1 envolvendo o pecado, eles já eram homens libertos. Ali ele não estava falando para uma nação recém-liberta, pelo contrário, Isaías estava avisando que se eles continuassem, eles voltariam a um regime de escravidão. É um sentido até meio que oposto ao que Adonai vem fazendo na narrativa bíblica. Tá? A condição humana no Êxodo era de um povo escravo e sem direito de escolha. Já no Levítico, o povo encontra-se liberto fisicamente de uma escravidão, sendo livre para escolher seu destino. Nesse momento, o homem revela quem ele é verdadeiramente, seu caráter e suas reais intenções diante dos seus próprios olhos.
Adonai agora, pastora, não está curioso de saber se eu o reconheço como libertador. Ele quer saber se aos meus olhos eu me vejo como um adepto do Elohim que salva. Antes disso eu não saio do Sinai. Não saio. Que salva. A libertação passou. O que ele quer saber, se eu, aos meus próprios olhos, me vejo desejoso ou não de aderir ao Elohim que salva agora. Inicialmente, a idolatria escrita lá no Êxodo 20 foi encarada como uma ação grosseira da parte do homem ao constituir objetos e desenhos cultuais para se conectar a um determinado Deus. Fato vedado pelo texto sagrado. Por mais que seja grosseira esta interpretação, eu posso pegar o barro, Leomar, e dar forma de um animal e me reverenciar diante do barro? Não posso, mas é grosseiro. Basta, Ulisses, eu não ser analfabeto para entender o que o texto está me dizendo. Eu li, não pode fazer uma estela, uma escultura. Eu não posso pintar uma imagem de um ser e vincular aquilo ali a uma condição divina. Não posso. Lá no Êxodo, aquilo que era grosseiro era o necessário para me libertar. Quando você está lá em Roma, e aí eu digo Roma, dentro do sistema cristão, em qualquer das suas instâncias, ou no budismo, ou no hinduísmo, ou no ateísmo, ou no espiritismo, ou em qualquer uma das religiões que se estabelecem sobre a terra, para eu ser liberto, basta o regime grosseiro do texto me dizer: não farás para ti outros deuses. É o suficiente para me libertar. É o suficiente. E eu posso dizer de cadeira que eu participei de uma situação dessa dentro de casa, alguns anos atrás. Que até Romaria conduzia para fazer chover. Estou brincando, não. Mas bastou o texto dizer. A pessoa assumiu para ela, e essa é a libertação grosseira, mas que utopicamente fez o protestantismo achar que deixou a idolatria. Porque eu não reverencio as imagens e escultura. É o primeiro... Como é que é, Rogério, o nome daqueles negócios de Lutero lá, que ele escreve? Tem um nome. As teses. Teses de Lutero. A primeira está lá dizendo que é proibido adorar imagem de... Ele só repetiu o texto de Êxodo capítulo 20. E aí, o mundo cristão protestante entende que por meio deste romper de Lutero, houve rompimento com Roma. Mas você não abraçou Abraão, Isaac e Jacó. Você continua seguindo o sol. Você continua se dobrando ao domingo. Você continua seguindo estigmas de uma vida longe do Monte Sinai. Então é utópico. É utópico. Mas o sujeito bate no peito e fala: eu não sou mais idólatra. Nós já ouvimos isso. E talvez nós mesmos tenhamos sido veículos de falar isso. Eu digo que eu fui um. Eu fui um. Eu achei que em algum momento da minha vida, pastor, por eu não rezar o terço mais, porque eu fui criado dessa forma, não rezava Maria e Pai Nosso dentro daquela liturgia que se tinha, eu achei que eu estava liberto. Eu só era um escravo. Eu só era um escravo, pastora, precisando do primeiro ato que precede a salvação, que é a libertação. Por isso que nos nossos dias é grosseiro. Falar desse assunto. É, porque, principalmente para essa casa, não é? Que conhece muito bem a libertação e conhece muito bem que não existe uma salvação se não passar por essa libertação. Conhece muito bem. Agora, pastora, o que não pode ser grosseiro para nós é o desdobramento depois do Sinai. É aí que pega. No decorrer da sua história, o humano precisa agregar valor a cada palavra escrita na Torá, pois seu valor e sua compreensão são incalculáveis. Por isso, o texto de Levítico lança sobre o homem um conceito mais profundo,
demonstrando o papel íntimo e pessoal do indivíduo a respeito da idolatria. Olha o que o texto vai falar. Não é difícil compreender que a Escritura vai destituir a responsabilidade deste pecado de fatores extrínsecos e centralizar no aspecto intrínseco da questão. Ou seja, aquilo que era uma imagem grosseira de escultura que eu reverenciava, este fator extrínseco que está fora do Leonardo, ele passou. O texto agora vai induzir o homem, de forma literal, a olhar para uma questão mais profunda, quando ele diz assim, Levítico 26:1, que nós lemos agora, vou repetir: não fareis ídolos para vós, não erigireis para vós escultura nem estela. Até aqui tudo bem. Aqui que pega. Não dareis a vossa Adamá, terra, Adão, Adam, terra, Adamá, a mesma palavra hebraica. Máscaras de pedras, não se esconda atrás de nada, para vos prosternardes diante dela. A Torá está começando a fazer o hebreu a refletir que, passada a grosseria textual falando da idolatria, eu agora tenho que tomar cuidado para isso não se fazer em mim uma máscara que esconde o verdadeiro ídolo que me distancia de Elohim. A beleza do texto sagrado encontra-se na sutileza usada para nos acusar deste delito, quando ao repetir por 2 vezes, para vós, não fareis ídolos para vós, não erigireis para vós, nem estela nem escultura. Ou seja, ao repetir esta expressão, no mesmo versículo, devemos assumir essa reflexão para mais ninguém que não seja nós mesmos. Mas a leitura ainda destaca a palavra máscara, objeto usado para ocultar a identidade de alguém. Indo ao dicionário, você vai ver especialmente que máscara é aquilo que um criminoso usa para não ser identificado em flagrante delito. A Torá não quer que ao você e eu transgredirmos a Torá, nós coloquemos uma máscara para ocultar a identidade do transgressor. Ela não quer isso. Não fareis para vós máscara sobre a terra. A terra é o homem é a terra. A partir desse entendimento, podemos identificar um aspecto particular a respeito do pecado da idolatria, que é o cerne do decálogo, que precisa ser bem entendida. A Torá trata o mesmo pecado de maneira diferente no que tange a textualidade empregada em cada caso. Vamos com calma. Ela difere de maneira sutil a idolatria exterior da idolatria interior, a ponto do texto bíblico criar uma ponte para nos conduzir a este entendimento. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Abre lá, por favor. Qual é a ponte que o texto bíblico vai usar para dizer para mim, pastora, que por mais que seja o mesmo pecado, eles têm desdobramentos diferentes? É o 3º mandamento. Olha que interessante isso. Ele te dá os 2 primeiros mandamentos, pastora, que geram uma dualidade no homem, onde ele pode ficar preso ao fator extrínseco ou apenas ao fator intrínseco. Não é raro você ouvir um católico dizer que quando ele se volta para uma imagem, ele está orando para que Deus o abençoe. Então você pode estar preso interiormente ou preso exteriormente. Isso é um fato que nós vamos ver que a Torá considera o mesmo pecado,
mas ele se desdobra de maneira diferente no homem. A idolatria inerente ao interior tem uma particularidade que precisa ser evidenciada e bem abordada, pois ela é reservada apenas aos seres humanos libertos por Adonai e que portam o nome de Adonai consigo. Eu vou ler bem devagar. A idolatria inerente ao interior do homem, aquela que está escondida aqui dentro, que só eu e Adonai sabemos que existe, ela tem uma particularidade que precisa ser bem entendida. Porque ela é reservada apenas aos seres humanos libertos por Adonai e portadores do nome de Adonai. Olha o texto, Êxodo 20, versículo 7. Não portarás o nome de Adonai, teu Elohim, em vão, pois Adonai não inocenta quem porta seu nome em vaidade. Não portarás o nome de Elohim em vaidade, pois Adonai não inocenta quem porta seu nome em vão. Ser vão ou ser vaidoso é exatamente a mesma coisa. O terceiro mandamento está literalmente dizendo assim: não seja vaidoso a usar o nome de Adonai sem verdadeiramente estar ligado a Adonai. Essa é a profanação do Levítico capítulo 21, versículo 6, que nós lemos na introdução. Que os levitas, não é isso que a gente estava lendo lá, não era um mandamento específico dos levitas, os levitas não podem cometer. E quando ele profana, qual é a penalidade que os rabis dão, segundo a Torá e o Talmud, aos levitas? Exclusão do serviço de ministração diante de Adonai. Porque você já é livre, mas você não se livrou deste pecado. Mas nós vamos desdobrar isso aqui. Nesse ponto, a Torá adverte que o nome de Adonai não seja portado como um objeto que nutre vaidade dentro de si, ou na sua boca, ou no seu coração. Eu não posso carregar o nome de Adonai comigo na boca, no coração e no meu interior, se eu não estiver esvaziado deste pecado aqui, ó. Como homem que não ministra na presença de Adonai, eu vou ter uma sanção diferente da que o levita que ministra na presença de Adonai. Mas o assunto é reservado aos libertos. Esse é o ponto. Não adianta e não adianta insistir com os cativos a esse respeito, porque eles ainda não têm a concepção fina do que é a profanação do nome de Elohim. Eles precisam primeiro ser libertos. Sim. A oração será sempre em nome de Yeshua, porque ele é o libertador. Ele nunca foi, não é e nunca será. A questão que gira em torno aqui é que estes que consideram Yeshua como Deus não são libertos. Então não adianta insistir no assunto, porque eles precisam entender a concepção grosseira ainda do que é: não farás para ti imagem e escultura. Se você não saiu daquilo que Paulo chama de alimento basal, primordial, que Paulo, primário, como comida de criança, Paulo faz uma metáfora a esse respeito. É lá em Hebreus, não é Hebreus não. Ele vai falar isso nas... Espera aí que ainda não abriu não, pastor.
se for possível, Papa. eu voltarei ao assunto do batismo, do arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados, se for possível. Porque ele já estava lá na frente. Dos primórdios, né? Ele usa, acho que a expressão dos primórdios, se eu não me engano. Exatamente. Não adianta você querer que o indivíduo preso ainda a um sistema que te escraviza, você vai querer falar da idolatria fina no interior do coração. É por isso que eles não respondem. É por isso que você dá e não dá alcance. Essa ideia romana ela é uma cilada muito grande para nós. Por quê? Porque o evangelho, o protestante, ele acorda de manhã doido para brigar, porque ele quer romper, ele quer uma nova ideologia, ele quer uma igreja para ele, um espaço para ele. Roma é o contrário extremo, ele é um tecido que você estica e ele não rasga. Por quê? Quando ele está próximo a rasgar, vem Lutero e emite uma tese. Pode ser que daqui a 50 anos venha de novo uma tentativa de se rasgar e o Papa emita uma bula dizendo realmente Yeshua não era Deus e não existe trindade, mas é só externo, não é interno. Então, se nós utilizarmos esse discurso, por mais que nós dissemos Yeshua não faz parte da trindade, não existe trindade, Deus é uno, mas nós insistirmos na conduta, cultura e pensamento romano, nós não vamos chegar ao cumprimento da primeira lei dos 10, por das 10 palavras. Por isso que eu disse, tem que ser interno. Na boca, no coração e no interior. Afeta o homem em todas as instâncias da sua constituição. Mas isso é só direito, Ramon, de quem é liberto. Escravo não tem esse acesso. Biblicamente isso é um assunto que não deve nem se conduzir, porque você não pode conversar sobre um assunto com alguém que não tem condições de falar sobre ele. Se o indivíduo não for primeiro incomodado pelo sopro sagrado e ter despertada esta situação, não há como chegar nele. Então é uma conversa que Paulo chama de vã. Vocês gastam o hebraísmo de vocês à toa. Mas, Leonardo, isso acontece, esta casa é prova cabal de que sábado a sábado chegam batistas, presbiterianos, luteranos, católicos, espíritas e ateus dizendo: eu tive um sonho, Deus falou comigo em casa, isso, aquilo, e o sujeito foi despertado. Isso não significa e nem garante absolutamente nada. Mas a partir deste momento, ele é um campo fértil para que uma semente de Torá caia nele e aí nós possamos auxiliá-lo. Entenderam o projeto Neshama agora? O que nós estamos fazendo? Vocês conseguem entender isso agora? Minha irmã, eu volto no assunto. É um assunto que não cabe falar para com estas pessoas, porque ainda estão presos a um regime que não os permite compreender as finezas e os meandros da Torá. Esse é o ponto. Senão nós vamos virar debatedores de assuntos que não levem absolutamente canto nenhum. Esse é o ponto. Quando nós olhamos o texto aqui do capítulo 20, versículo 7, diz: não portarás o nome de Adonai teu Elohim em vão, pois Adonai não inocenta quem porta seu nome em vão. E eu disse que vão e em vão e vaidade são a mesma coisa. No hebraico, a palavra é a chave. Não. Chave. Desculpa. É chave. É porque a chave é uma conexão da preposição. É chave. Chave no hebraico significa ser vazio, ser vaidoso, uma coisa que é um vácuo, a vacuidade, ser falso ou mentiroso. Atribui-se o sentido de algo desolador, destrutivo, literalmente aquilo que entra em ruína,
ou moralmente o idólatra. Então, se o texto está dizendo, não tomarás o nome de teu Elohim em vão, porque Elohim não inocenta quem porta seu nome em vão, significa que quem toma o nome de Elohim em vão, toma ele em idolatria. Então a vaidade, guardem isso aqui, esquece o sino. A vaidade é o desdobramento do pecado de idolatria dos libertos. A vaidade é o desdobramento da compreensão de idolatria para seres humanos libertos. Porque escravo não tem direito à vaidade. Você já viu escravo, Liz? Ser vaidoso? Já viu? Você conhece algum escravo vaidoso? Hein, Leomar? Estou falando com você. Você conhece algum escravo vaidoso? Pois bem. A vaidade é o regime idólatra dos libertos. Porque você profana, porque você ama algo mais do que o próprio. Eu me amo mais do que amo aquele que me deu a vida. Não confundam o verbo, o substantivo chave, vaidade, com o substantivo evel, usado amplamente no livro de Eclesiastes, que atribui a ideia de vazio e sem valor. Não é o que Salomão escreveu em Eclesiastes. No português está traduzido como a mesma coisa. Tomar o nome de Elohim em vão e dizer que tudo debaixo do céu é vaidade. Essas duas palavras não são sinônimas no hebraico. Uma é shav, a outra é evel, que dá o nome de Abel, lá do início do Gênesis. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali a vaidade a qual Salomão fala, eu não vou entrar no assunto, mas é a vaidade da obra, não é a vaidade do ser. A vaidade do ser é idolatria. Isso, do obreiro. Mas não é a vaidade do ser. Eu estou falando da vaidade do ser, do sujeito que idolatra aquilo que está dentro dele. É diferente. A palavra original que gera chave, ela é usada, anotem, 52 vezes no Taná. O Segundo Testamento usa essa raiz, vaidade, chave, 52 vezes. Sendo seu principal uso na descrição habitual do terceiro mandamento. Ou seja, onde ele mais é citado é nas referências do não tomarás o nome do teu Elohim como vaidade ou em vaidade. Esse vocábulo designa tudo aquilo que é impalpável, inútil, irreal e sem valor agregado. Por seguinte, deve ser compreendida como ídolo, um objeto de idolatria ou de vaidade. Ou seja, o indivíduo que idolatra o que há no seu próprio interior, ele é irreal, ele é inútil, ele é impalpável e sem valor agregado. Os levitas custaram alguma coisa? Foi pago alguma coisa para ser levita? Foi. Nós estamos na Paraxá, que está dizendo que cada primogênito de Israel pagou um resgate em nome de um. Se o vaidoso ele é sem valor agregado, ele pode servir como levita? Não tem valor. O levita tem um valor, pastor. O primogênito das 11 tribos paga um valor para ser resgatado em nome de cada levita que tomou seu lugar. Então o levita tem um valor. O vaidoso é sem valor. Vai e volta, Ulisses. Não tem nada. No sentido usado no Decálogo, a transgressão do terceiro mandamento deve ser encarada como uma tentativa de ocultar uma vida profana e pagã longe de Elohim. O cara que usa máscaras, o homem, a mulher que usa máscaras, ele quer ocultar uma vida profana e pagã longe de Elohim. Esse indivíduo fez juramentos falsos no que tange eu vou servir a Elohim. Porque não sabe se apartar das coisas comuns e profanas. Ele é superficial e incapaz de fazer uma verdadeira autorreflexão. Vamos ver o Rabino Paulo abordando essa temática aqui, lá no capítulo 4 de Efésios, por favor.
Eu já estou quase terminando aqui já. Como não vai ter estudo da tarde hoje, eu vou finalizar agora de manhã, só mais um pouquinho. Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 24. O texto diz assim: isto, portanto, digo, e no Adom testifico. Ele toma Yeshua como a sua testemunha. Não vivam mais como os gentios. Não é com os gentios. É como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios. Ele é idólatra ao que ele pensa, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Elohim concede, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Qual é a ignorância que vivem? A ausência de Torá. Tendo se tornados insensíveis, olha o vaidoso aqui, ó, que a gente acabou de ler a definição do dicionário hebraico. Insensível, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam do Messias. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Yeshua. Quanto à maneira antiga de viver, está falando para alguém que era gentio, que diz ter assumido uma vida bíblica por meio de Yeshua. Aí ele está dizendo, para este aí, ó, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir de nova natureza, criada segundo Elohim, em justiça e retidão procedentes da verdade. O deserto do Sinai é o local de revelação da Torá, desta verdade que Paulo está se referindo. Mas também é o local onde Elohim expõe a verdade por trás das máscaras que construímos ao longo dos ciclos de relacionamento com Ele. Aqui as máscaras caem. Então você não pode entrar na terra com máscaras. Aonde que a máscara é derrubada? No deserto. A partida do Monte Sinai é precedida pela advertência a respeito do que podemos ou não guardar em nosso interior. Eu estou aos pés do Monte Sinai. Estou recebendo Torá, pastora, de Shabat a Shabat. Ali vai dizer o que eu posso ou não posso carregar nesta viagem do deserto. Se levar excesso de bagagem, morre no deserto. O excesso de bagagem é o fiel da balança entre a vida e a morte. Abre Deuteronômio capítulo 8. Moisés, 40 anos depois, vai ter que voltar nesse episódio. Vai ter que tocar nesse assunto de novo, pastor, porque nasceu uma nova geração que estava nas campinas de Moabe, na chamada planície do retorno, pelo André Chorak, olhando a terra do outro lado do Jordão. Aí Moisés vai ter que falar. Não pode passar aquele Jordão carregando bagagem que Elohim não autoriza. As máscaras precisam cair. As máscaras precisam cair. Deuteronômio 8, do verso 1 ao 6. Toda ordem que eu mesmo te ordeno hoje, vós as guardareis para fazê-la, a fim de que vivais, vos multipliqueis, venhais e herdeis a terra que Adonai jurou a vossos pais. Olha só, hein? Memoriza, Zahor. A estrada onde te fez ir Adonai teu Elohim esses 40 anos no... Olha a rota que a gente conversou semana passada. Lembra a estrada. O que vocês tiveram que passar por desobediência? Para te violentar e te pôr à prova, para penetrar o que há em teu coração, por trás da máscara. Guarda suas ordens ou não? Adonai te violentou, te deixou faminto, mas depois te alimentou com um maná que não conhecias e que teus pais não conheciam, a fim de te fazer conhecer que o humano não vive só de pão,
O humano vive de tudo o que sai da boca de no monte. Aonde a boca de Adonai abriu para se revelar? No monte. Cadê aqui? Tua túnica não se gastou sobre ti, teu pé não se inchou nesses 40 anos. Tu o penetrastes com o teu coração. Sim, Adonai te corrige como um homem corrige seu filho. Guarda as ordens de Adonai teu Elohim, para ir por suas estradas, para estremecer diante. Não tome um caminho inadvertidamente a respeito desta questão de se tornar liberto por Adonai, mas continuar carregando idolatria no seu interior. E o nome da idolatria do liberto é vaidade. Aí, pastora, eu não pude esquecer do que a senhora testemunhou sábado passado, dizendo que quando a senhora foi subir o Monte Sinai, inchou a perna da senhora toda, o joelho, porque tomou uma rota que não era a rota da senhora. A senhora lembra que a senhora testemunhou isso no sábado? Eu lembrei quando falou assim, porque os teus pés não incharam. Não tinha por que inchar o pé. Não tinha. Não tinha. Vamos agora lá no Rabino Paulo, ecoando Deuteronômio capítulo 8 em Romanos capítulo 8. Nós lemos agora Moisés falando para uma geração 40 anos depois, o mesmo assunto que Moisés estava falando para a geração que morreu no deserto. Paulo, mais de 1.500 anos depois, volta ao assunto. Olha como que à medida que o tempo passa, o mesmo assunto, pastor, é abordado, mas a forma como ele chega a nós muda mediante a necessidade que nós temos. Olha o que é a maravilha da Torá de Elohim. 1.500 anos de diferença, vem o mesmo assunto tratando de uma forma que chegue e supra a nossa necessidade. Isso aí. Amém. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada para nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Elohim. Pois a criação está sujeita a, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Elohim. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do sopro, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso próprio corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio sopro intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda as máscaras sabe qual é a mente do sopro, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de... Quem é que te conduz a entender se há ou não idolatria no meu e no seu coração? Yeshua intercedendo ao Pai para que o sopro sagrado nos convença, pastora, de que ainda há uma máscara que precisa cair em nós. O mesmo vocábulo é associado para descrever a desolação e a destruição em várias situações. Ser vaidoso é o mesmo que sucumbir à ruína ou à desolação. Então, pastor, o indivíduo que nutre esta vaidade, que sustenta uma máscara e por trás ele é idólatra, ele é vaidoso, ele está predestinado à ruína e à destruição. A Haftará dessa semana, Oséias capítulo 2, nos versos 13 e 14, vai dizer assim, ó:
eu a castigarei, está falando para Israel, pelos dias dos Baalins, do ídolo, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com a idolatria física e a vaidade. E andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto, e ali falarei ao teu coração. Isso é Oséias na Haftará dessa semana. É no deserto que a máscara cai. Se você vai aceitar ou não a queda da máscara, são outros 500, mas ele vai te atrair, porque ele te libertou. Ele vai cobrar, pastora, que a máscara caia, seja pela vida ou seja pela morte, no deserto. Eu a atrairei. Mas o texto de Oséias, se vocês quiserem ler em casa com calma, vejam que você retornará ao teu antigo marido, você voltará a ser desposada, eu apagarei as manchas dos tempos da sua prostituição, se retornardes para mim. Se permitires que a queda da máscara seja para o teu bem e não para o teu mal. E Yeshua, para encerrar nosso mestre, ele eleva, pastor, esse assunto, e hoje eu consigo olhar Yeshua e é como se eu estivesse presenciando o fato e podendo ser uma testemunha do fato. Por que que ele é tão duro? Por que que ele muitas vezes eleva o tom com aqueles que são seus? Na maior e mais alta rigorosidade que ele poderia ter, a ponto de alguns que não têm a cabeça no lugar distorcerem as palavras dele, usando o conceito de rejeição quando ele estava corrigindo. Mateus capítulo 23, para a gente encerrar. Lembre-se, vaidade, esse ídolo escondido por trás da máscara que nós temos, ela vai conduzir o homem à ruína, à destruição e à desolação. Guarda essa definição. E Yeshua vai dar 3 oiê sobre os fariseus. 3. Mateus 23, verso 25 ao 28, e depois nós vamos dar um salto para encerrar. Mateus, capítulo 23, versículo 25. Oiê, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Oiê, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, têm uma linda máscara, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de vaidade. No texto tradicional, hipocrisia. E de maldade. Em uma outra tradução, e sem Torá. Olha só, a tradução habitual diz: vós estáis cheios de hipocrisia e de maldade. Olha como a tradução dificulta entender o que Yeshua está falando. Se nós voltarmos no hebraísmo do texto, vai dizer: porque vós estão cheios de vaidade e sem Torá. E Yeshua atribui ao homem de máscaras a ausência de Torá no seu interior. Porque se você viola o primeiro mandamento, que é ter apenas um Elohim sobre você, e o segundo, não farás para ti imagem e escultura, pastor, você não tem absolutamente nada de Torá no seu interior. Yeshua é muito duro. Ele é muito duro. O verso 38, ele vai continuar dando o zoiê, né, os ai de vós aos fariseus, mas ele conclui dizendo assim: eis, vossa casa vos foi deixada deserta.
O hebraísmo aqui poderia ser atribuído à expressão desolada ou ruínas. A vossa casa, que não limpastes por dentro, será entregue à vaidade. Pastor Yeshua volta no mesmo ponto, no mesmo assunto, 1500 anos depois do problema que Moisés enfrentou com o povo. O mandamento é o mesmo, pastora. O assunto é o mesmo, Ulisses. O problema é o mesmo, Leomar. E o ser humano continua caindo na mesma questão. Porque enquanto nós não assumirmos que a queda dessa máscara, que nós mesmos construímos para ocultar o criminoso, ela é para o nosso bem, nós estamos em verdadeiras dificuldades com Elohim. O agravo do caso encontra-se quando nós desejamos ministrar na presença de Elohim e sustentarmos essa máscara. Porque segundo o texto de Levítico, capítulo 21, versículo 6, Ramon, que você lembrou, é proibido profanar o nome de Elohim se você diz carregar o nome de Elohim. Não pode. Não pode. Que o Eterno nos abençoe, que não saia da nossa mente que nós somos uma casa levítica e que este é um padrão de exigência da Torá que Yeshua o torna em elevado tom por causa do valor que tem carregar consigo o nome de Adonai. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde. Shabbat Shalom a todos.